Pessoal, primeiramente, boa noite, bem-vindos à live número 03 do professor Eduardo Ferreira. Nesse caso, a pessoa que você... Hoje, nós vamos tratar de um assunto importantíssimo, que tem caído muito em provas. Vamos falar sobre o direito à educação. Porém, pessoal, nós vamos precisar aguardar só alguns pequenos instantes para o máximo de pessoas iniciarem e a gente começar a nossa caminhada de um assunto que tem caído de forma recorrente. Enquanto ainda não iniciamos o aprofundamento do nosso conteúdo, primeiro agradeço a todos mais uma vez e venho informar que tanto no Instagram como no meu Facebook, no meu canal do YouTube também, agora é uma novidade, temos um canal no YouTube. Vamos postar novidades. Peço que todos fiquem atentos. Por quê? Porque as novidades cada vez mais surgirão nas minhas redes sociais. Tranquilo? Hoje nós vamos tratar de um assunto especial, tá bom? Primeiro combinado que quero fazer com vocês. Todos curtam, divulguem para o máximo de pessoas possível a live do Eduardo Ferreira, às quartas-feiras, às 19 horas. As nossas lives, elas serão semanais e, como regra, às 19 horas nas quartas-feiras. Então, já coloca na sua agenda, e tudo determinado que nas quartas-feiras nós temos esse horário marcado para bater papo sobre assuntos que envolvam direito, concurso público ou mesmo na faculdade de Direito, para quem ainda está no ensino superior buscando bacharelado em Direito ou em outro curso que necessite da disciplina Direito. Tranquilo? Agora, peço para divulgar, para estar aqui presentes, mas vamos iniciar a nossa caminhada. Eduardo, do que nós vamos falar neste encontro? Vamos falar sobre o direito à educação, dando uma ênfase maior lá no artigo 26 da Declaração Universal de Direitos Humanos. Eduardo, só que eu tenho questionamentos se vier a surgir, o que devo fazer? Conforme venho combinando com todos que estão aqui de forma habitual, presentes nessas minhas lives, solicito que vocês anotem aí as dúvidas que possam vir a surgir durante a nossa explicação e ao final me mandem aqui para a gente ir conversando e tirando as dúvidas que porventura venham a aparecer. Pessoal, vamos falar sobre educação hoje. Eduardo, onde que cai educação? Onde cai o direito à educação? Direito à educação tem caído nas mais diversas provas. Por quê? Porque direito à educação pode vir como matéria envolvendo direito social, artigo 6º da nossa Constituição Federal. Até tratamos sobre isso na live número 2, semana passada. Também pode cair na prova, especialmente como o artigo 26 da Declaração Universal de Direitos Humanos. Declaração Universal que tem caído de forma recorrente nas provas da saúde, educação, segurança. Eduardo, pode vir também em outra modalidade de lei? Pode. A Lei 9.394 de 1996. A lei que traça para a gente, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Exemplo, institutos federais têm caído esta lei específica que trata das diretrizes e bases da educação nacional. Eduardo, maravilha, já entendi que essa questão pode cair como várias situações. Além do artigo 6 na Constituição, existe algum outro ponto em que a educação está prevista dentro da Constituição? A resposta é sim. Lá do artigo 205 ao 214 da nossa Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Maravilha, Eduardo. Até agora entendi só que a educação cai em muita coisa e está em vários pontos do ordenamento jurídico, seja no interno, seja inclusive em tratados internacionais, como já explicamos do artigo 26 da Declaração Universal. Mas agora vamos começar a tratar sobre o direito à educação. Lá no artigo 26 da Declaração Universal,
se estabelecem 3 grandes pontos sobre educação. Primeiramente, existe uma parte conceitual no primeiro item que ela é relativamente grande. E aí o que eu falo para os alunos? Para pegar aquela conceituação do artigo 26, item 1, e fracionar em 5 etapas, em 5 partes. Eduardo, por que dividir em 5? Porque é muito mais fácil pegar e lembrar de 5 pequenas partes, do que uma somente, mas em quantidade, tamanho maior. Vamos lá para lembrar o que o artigo 26 da Declaração Universal de Direitos Humanos tem nos falado. Primeiro, educação é um direito de todos. A instrução é um direito de todo ser humano. Simples assim. Segundo ponto, a educação deve ser gratuita, pelo menos a elementar e fundamental. O ensino elementar deverá ser obrigatório. O ensino técnico profissional aberto a todos, o ensino superior eu vou ter com base no mérito. São essas as 5 divisões do primeiro item lá do artigo 26 da Declaração Universal de Direitos Humanos. Eduardo, por que é importante fazer dessa forma? Para verdadeiramente os senhores conseguirem absorver este conteúdo. Por quê? Porque cai copiado e colado da lei o que diz respeito ao artigo 26 da Declaração Universal. Então tem que saber. Por quê? Porque na hora que eles colocam na prova, eles retiram uma palavra, alteram a palavra, por exemplo. Fala que o ensino elementar é facultativo. Isso está errado. O ensino elementar ele é obrigatório. Entre outros detalhes que possam alterar para eventualmente invalidar determinada questão. Então, leiam o artigo 26 e decorem de preferência o primeiro item. Tranquilo? Mas agora vamos começar a passar a tratar sobre este primeiro item. Eduardo, educação, a instrução é um direito de todos. O que quer dizer isso? Só para relembrar, matéria que nós inclusive tratamos na nossa primeira live. Os direitos humanos, especificamente, a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela elenca os 30 mínimos direitos que todo ser humano possui. Dentre eles, o artigo 26 traz para a gente aqui o que estamos tratando no nosso encontro, sobre educação. Eduardo, educação é fundamental ao ponto de se garantir como um direito humano? Sim. Isso é tão importante que em âmbito interno no nosso país, no Brasil, o artigo 6º da Constituição Federal optou por deixar expressamente previsto como um dos direitos sociais a educação. Então todos têm direito à educação. Olha que interessante, a educação deve ser gratuita. Mas aí como se entende que em cada país, olha a questão de mundo, cada país com suas diferenças, inclusive diferenças econômicas, conseguiu-se notar que se obrigasse a colocar a educação gratuita, vários países como um todo não conseguiriam cumprir, pelo menos inicialmente, com essa obrigação. E aí se colocou assim, o ensino deve ser gratuito, perfeito. Mas se não tiver como ser tudo gratuito, pelo menos o elementar fundamental deverá ser. E o ensino superior, o ensino técnico, gradativamente eu iria buscando a gratuidade. Tranquilo? Então o ensino tem que ser gratuito, mas se não tiver como aquele país internamente garantir financeiramente que todo o ensino seja gratuito, pelo menos o elementar fundamental será. O ensino elementar, ele é obrigatório. Se formos pegar esse ponto e fazer uma ponte para o ordenamento jurídico brasileiro, está aí o motivo de lá no Estatuto da Criança e do Adolescente se colocar como obrigatória a matrícula de filhos menores de idade no ensino elementar. Fundamental. Eduardo, os pais que não matriculam seus filhos, inclusive poderão sofrer processos para se analisar
qual a medida que irei aplicar. Lembrando que medida neste ponto, especificamente no que diz respeito ao artigo 101, lá do Estatuto da Criança e do Adolescente. O ensino elementar é obrigatório, pessoal, é uma garantia a todo ser humano. Vem falar também do ensino técnico, ensino profissional. Deve ser aberto a todos, no sentido generalizado. E o ensino superior deverá ser aberto a todos. Porém, vou analisar a questão do mérito. Todos têm direito ao acesso ao ensino superior? Tem sim. Porém, eu vou analisar o mérito. Exemplo, no Brasil, para você conseguir adentrar o ensino superior, como regra, você tem que se habilitar, você tem que ser aprovado em uma prova de vestibular ou em algum outro processo que se assemelhe, igual nós temos o Enem no Brasil, que vai possibilitar o acesso ao ensino superior. Porém, vai depender do mérito do candidato, e isso é permitido. Tranquilo? Eduardo, qual a observação que devemos fazer? Aqui garante a educação como direito de todos, o ensino elementar como obrigatório, o ensino superior também se fala aqui, o ensino profissional. E como no Brasil nós temos educação também no artigo 6º da Constituição, o Estado, anotem quem estiver anotando, o Estado é obrigado a fornecer. Eduardo, o que quer dizer isso? O Estado tem que dar o jeito dele de fornecer educação. Por isso que, por exemplo, se tem um ensino superior, vamos falar especificamente dele, um ensino superior público, porém, nós vamos ver também na parte da Constituição, que trata da educação, do 205 a 214, se possibilita que a atividade privada, os entes privados venham atuar na educação. E aí o Estado fornece mecanismos para aquele que não possui condições de arcar com os valores de uma eventual mensalidade de um ensino superior privado, eu crio um mecanismo para que o Estado o auxilie. No Brasil, por exemplo, nós temos o ProUni, que é uma bolsa estudantil, e nós temos o FIES, que é um financiamento estudantil, para dar acesso, para possibilitar que o brasileiro consiga acessar o ensino superior, se não no público, mas do privado. Tranquilo? Maravilha. Eduardo, sabemos então esses pontos específicos sobre educação do primeiro item do artigo 26. Vamos falar agora, fazer uma observação e pular lá na Lei 9.394 de 1996. Que lei é essa, Eduardo? É a lei que traça as diretrizes e bases da educação nacional. Cuidado, leiam com atenção. São 92 artigos que vêm objetivar tudo que diz respeito à educação no Brasil. Eduardo, aqui trata de todos os âmbitos, seja do ensino básico, do berçário, até mesmo ensino superior. Sim, e é importante se ter essa análise especial no que diz respeito à Lei 9.394, especialmente para aqueles que objetivam concursos públicos na área de educação. Tranquilo? Faço uma observação muito importante. Institutos federais. O estado que você estiver aí assistindo, se vai tentar a prova do Instituto Federal, tenham muita atenção à Lei 9.394 de 1996. Não tem caído em prova, tem despencado. Então, tenham atenção a ela. Agora vamos fazer um pulo lá na Constituição, ainda tratando sobre educação. Já falamos que lá no artigo 6º da Constituição se garante como um dos direitos sociais a educação. Perfeito, criou esse dever, essa obrigação para o Estado. O Estado tem que me fornecer, então, educação. Olha que coisa maravilhosa. Só que aí, lá no artigo 205 ao 214 da nossa Constituição Federal, se trata mais especialmente sobre educação na nossa Constituição. Então, coloquem um asterisco do artigo 205 ou 214 da Constituição. Lá se trata aprofundadamente sobre educação. Eduardo, me fala questões importantes que trata lá, por exemplo, do artigo 205 a 214. Primeiro, falar que educação é um dever do Estado.
Porém, a família e a sociedade também têm participação, digo até fundamental. Saber o que a sociedade, o que a família objetiva como educação é algo muito importante. Quando voltarmos à Declaração Universal, vou ressaltar esse ponto com os senhores. Outra questão que se trata lá do artigo 205 ao 214 da Constituição Federal. Entidades privadas. O setor privado poderá atuar na educação do país. Eduardo, mas em que sentido? Por exemplo, eu posso criar um colégio particular, posso criar uma universidade, uma faculdade privada. Eu tenho essa possibilidade. Só que tem uma observação muito importante. No que diz respeito à educação, por ser um Estado, e é ele que tem o dever maior de fornecer, ele possibilita que o setor privado venha participar, porém, deve seguir todas as determinações impostas pelo Estado. Tranquilo? Por isso que mesmo aqueles que estão no setor privado ainda devem respeitar, por exemplo, a Lei 9.394 de 96, determinações, por exemplo, de Secretarias de Educação, do Ministério da Educação, entre outras situações. Tranquilo? Também é importante ressaltar que lá na nossa Constituição se garante uma aplicação mínima do que se arrecada com impostos no Brasil, nos estados e nos municípios. A Constituição determina que será aplicado o percentual mínimo anual do que se arrecada com os impostos, do valor de 18% no âmbito da União. E já no âmbito dos estados e dos municípios, terão que aplicar o percentual mínimo de 25% do que arrecadam com impostos. Isso é um valor elevado e deve ser. Pessoal, eu costumo falar com os alunos que me perguntam sobre educação e eu falo com eles que educação é uma das poucas coisas que se pode mudar o mundo ainda. Educação no trato, que é a maior prova de amor que se dá a um estranho. E que nesses momentos que estamos vivenciando, nesses momentos atuais que estamos vivenciando, a educação no trato, a urbanidade, cada vez mais tem sido rara. Algo triste, uma vez que a educação no trato deveria ser o mínimo que um ser humano direciona ao outro. E além dessa educação no trato, tenho também a educação no âmbito mesmo profissional, no âmbito técnico. E é uma das coisas que muda o mundo, porque país que investe de forma massiva em educação é país que objetiva a garantia de todos os outros direitos sociais. Porque quanto mais educação você tem, mais médicos, mais professores, mais engenheiros, mais advogados, mais dentistas, mais veterinários, mais todos os profissionais que são necessários na sociedade teremos. E tendo mais profissionais, tendo mais capacitação, é o objetivo garantir todos os direitos para todos os cidadãos que estejam inseridos dentro do país. Eduardo, maravilha. Estou entendendo isso. Educação é importante, tem esse investimento violento, alto, grande. Mas e aí? Qual o grande objetivo da educação? Por que existe essa grande preocupação com a educação? Neste ponto, quero voltar lá no artigo 26 da Declaração Universal de Direitos Humanos. Pessoal, lá vem falar para a gente no item 2 que a educação deve visar a plena expansão da personalidade humana. O que quer dizer isso? Quer dizer que com a educação eu devo objetivar, fazer o ser humano desenvolver ao seu ápice. Eduardo, como assim? Como é que eu vou fazer isso? Pessoal, quanto mais conhecimento se fornece, mais conhecimento a pessoa nota que precisa. Um detalhe, país que envolve, que investe, que se insere cada vez mais numa educação para todos, numa educação massiva como grande objetivo social, é aquele que visa a expansão de todos os que estão vivendo dentro do seu país. Um detalhe, pessoal, se formos analisar os países que cada vez têm tido um maior desenvolvimento, é só raras exceções aqueles que têm grande
quantidade populacional, por exemplo, China, entre outros, mas vamos falar dos países, por exemplo, nórdicos. Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia, países que têm investido massivamente em educação, que valorizam o grande maestro que é o professor. Esses países que cada vez têm se desenvolvido no âmbito econômico, no âmbito social, se desenvolvido por completo. Educação visa a plena expansão da personalidade humana, por exemplo, ensinando, passando informações sobre o que é direito humano, sobre questão de convívio social, aceitação do diferente, análise do que devemos fazer cada vez mais para objetivar melhorias no nosso mundo globalizado, onde tudo está comunicado, onde todos estão comunicados. O que se é feito em um determinado país gera reflexos, sejam ambientais, sejam econômicos, sociais, em outros países. Então temos que entender que tudo está ligado. E buscar a educação de todos como algo essencial, como uma efetivação de um direito humano, é buscar um mundo melhor. E aí, falando desse grande objetivo, que é a educação, devemos falar também dos pais. Como assim, Eduardo? Os pais dos menores de idade. O terceiro item do artigo 26 da Declaração Universal de Direitos Humanos fala para a gente? Fala que aos pais se dá a prioridade de escolha do gênero de educação que se dará aos filhos. O que quer dizer isso, Eduardo? Que aos pais eu vou dar a prioridade, a possibilidade de escolher qual o gênero de educação que vão querer dar aos seus filhos. Por exemplo, Eduardo, eu quero que meu filho tenha uma educação em uma escola militar. Eu tenho direito? Claro que tem, é seu filho. Você tem o direito de escolher o gênero de educação que será concedida a ele. Eduardo, eu quero que meu filho tenha toda uma educação numa instituição de ensino que é voltada também para a questão religiosa, espiritual. Eu tenho esse direito? Claro que tem. Aos pais se dá a prioridade, o direito de escolher a educação, o meio de instrução que se dará aos filhos. Só que neste ponto temos que fazer uma observação que cai como pegadinha. Que observação é essa? Essa observação é que essa prioridade não é absoluta. Eduardo, como assim? Por exemplo, eu não posso virar e falar que a escola do meu filho vai ser a rua e a professora vai ser a vida. No Brasil, por exemplo, não existe essa possibilidade. Já se discutiu, por exemplo, no STF, até a questão do ensino em casa, que alguns pais objetivavam. Só que hoje o entendimento, não só do STF, mas também da grande maioria das pessoas que vivem da educação, a necessidade de levar as crianças, levar os adolescentes para o ensino público, para o ensino privado ou público, mas que seja ensino em instituições de ensino, é fundamental. Por quê? Porque além de questões de controle, por exemplo, o controle de nível de escolaridade, se a pessoa está ou não conseguindo absorver aqueles níveis que são considerados mínimos, ou outra questão importante, por exemplo, que é fundamental, analisar se está sendo seguido as questões que se trata na Lei 9.394, a Lei de Diretrizes. Estou vendo aqui, por exemplo, um grande amigo, o André Colares, falando sobre a questão da educação em casa, se é possível ou não. Esse ponto estamos tratando, e é um ponto que gera realmente polêmica, gera algumas argumentações até muito acaloradas, emocionadas, mas o que a grande massa, o que a grande maioria dos educadores recomenda, além da parte de um controle, de uma fiscalização, que se tem uma instituição de ensino, é porque a educação também deve visar o ensino da socialização. Eduardo, o que quer dizer isso? Uma criança, um adolescente, quando está inserido em uma instituição de ensino, seja pública ou privada, de qualquer nível de gênero, é militar, religioso, não é, o que for, ele também vai estar aprendendo, por consequência,
a conviver com o diferente. Conviver com o diferente, como assim, Eduardo? Conviver com o diferente, por exemplo, no que diz respeito a sexo diferente, cor diferente, condição financeira diferente, e desta forma ter um aprofundamento não só no conhecimento técnico, mas também na questão de socialização, convívio social, aceitação das diferenças é fundamental. Estou vendo aqui que minha grande amiga Juliana também ressalta essa questão de depende de alguns casos. Sim, a própria lei de diretrizes e bases do ordenamento, base da educação nacional, ela possibilita alguns casos específicos que se tem educação fora de instituições de ensino. Vou dar um exemplo. Crianças e adolescentes que são internadas em hospitais em tratamentos. Eu não vou cercear delas o direito de acesso à educação. Pelo contrário, devo buscar de todas as formas criar possibilidades para que ela consiga acessar a educação. Outro caso também que devemos ressaltar, que está lá no Estatuto da Criança e Adolescente, o caso do menor infrator. Aquele menor infrator que tenha cometido um ato infracional, e vamos imaginar o caso mais extremo, que vem a ter como medida socioeducativa aplicada a internação. Se garante a ele, mesmo internado, todos os direitos humanos, dentre eles o da obrigação do estudo. Tranquilo? Isso se discute, isso se questiona, mas é algo que realmente devemos tratar para saber qual é a melhor forma de educação para as crianças e adolescentes. O que hoje se tem entendido, instituições de ensino. Esse é o entendimento majoritário. Mas deixo claro que os pais têm a escolha de qual o gênero de educação que seus filhos receberão. Neste ponto, pessoal, faço uma observação importante. Importante para vocês que estão aí assistindo e que querem mudar de vida. Eu quero que vocês entrem após a live no link da minha bio lá do Instagram. E vocês vão ter acesso a algumas listas, lista VIP do WhatsApp e especialmente a lista VIP do meu Telegram. Lá estou fornecendo materiais exclusivos que serão direcionados àqueles membros daquele grupo especial, a minha lista VIP do Telegram. Lá eu falo vou falar agora com mais habitualidade sobre as lives, materiais exclusivos só para quem estiver na lista VIP do Telegram. Entra lá, vai ser interessante e conto com vocês participando. Outra questão muito importante, deixar claro, esse nosso encontro agora é semanal. Quartas-feiras, 19 horas, eu conto com você, aqui comigo, para a gente conversar sobre educação igual hoje, ou outros assuntos direcionados a direito para concurso, para ensino superior, ou para conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Divulguem ao máximo que às quartas-feiras, às 19 horas, temos live com o professor Eduardo Ferreira. Eduardo, tem mais alguma observação importante? Tem sim. Hoje no feed do meu Instagram, do meu Facebook, postei uma foto em que eu seguro uma bala, e essa bala é a bala dos meus cursos, curso Eduardo Ferreira. Mandei fazer para os alunos, VIPs, recebe até bala, ó, que maravilha. E lá eu fiz um pequeno e rápido resumo de uma parcela da minha caminhada como professor, que foi quando eu tive que criar os cursos Eduardo Ferreira por obra do destino. E graças a Deus agora cada vez mais se fortalecendo. Pessoal, eu quero só falar para os senhores ficarem atentos, que grandes novidades no que diz respeito aos cursos Eduardo Ferreira estão surgindo, especialmente no que diz respeito ao mundo digital. Então eu quero que vocês fiquem atentos, dê uma olhada lá, dá uma olhada no meu feed, vê lá o texto falando um pouco dessa trajetória minha e falando tanto que eu quero crescer no que diz respeito à educação, levar você aonde você quiser, especialmente a mudança de vida. Vida sendo mudada através da educação. Esse é o meu grande objetivo. Dá uma olhada lá, faça seu comentário, quero ver sua opinião. E aí, fazendo essa análise, quero também que os senhores façam comentários aqui, ou mesmo internamente, no privado. O que vocês acham? Cursos Eduardo Ferreira para todo o Brasil. Me dá a sua opinião. Estou pensando nisso. Pensando em criar, por exemplo, uma comunidade VIP, comunidade Eduardo Ferreira, onde trataremos de assuntos que somente aquela comunidade vai ter acesso,
que vocês acham disso? Me dá a sua opinião aqui, me dá a sua opinião no meu privado, que a sua opinião é fundamental para a minha caminhada. Caminhando também, vamos para os finalmente dessa live. Basicamente fazendo um grande resumo. Resumo do que é educação. Educação é um direito de todos. Educação é necessário para o crescimento de um país. É garantido no artigo 26 da Declaração Universal de Direitos Humanos. É garantido como direito social lá no artigo 6º da nossa Constituição. É garantido também na Constituição no artigo 205 ao 214. Se garante também na Constituição Estadual. Se garante também em outras leis infraconstitucionais. A título de exemplo, aqui mais ressaltamos aqui, a Lei 9.394 de 1996. A lei que traz as diretrizes e bases da educação nacional. Então, educação é matéria que tem caído de forma recorrente. Vale a pena estudar, vale a pena aprofundar. Já peço para os senhores colocarem aqui eventuais dúvidas que tem a respeito do artigo 26 ou sobre educação. E agora já vamos conversando de uma forma mais informal. Aqui, por exemplo, agradecendo ao meu irmão Cláudio Ferreira, perguntando se nasceu falando bem assim ou fez curso. Meu Deus do céu, queria falar bem, mas a fala, a oratória, eu já dou uma dica. Quanto mais você estuda, melhor você fala. Então, é um treinamento. Tranquilo? Claudinho, amo você, irmão. Obrigado por estar aqui seguindo. Agradeço a todos aqui presentes. O Washington, a Dani, a Ana Lulima, 976, que entrou, o André Colares, a Gisélia, o Gilceane, entre outros inúmeros que entraram e fizeram parte dessa nossa caminhada aqui, nessa live número 03. Quero que vocês entrem. O André perguntou aqui algo interessante. Como entro na lista lá do WhatsApp? Vai no link da minha biografia lá do Instagram. Cliquem. Aparecerá o local que vai te encaminhar. Aperta, vem fazer parte desse grupo seleto de futuros servidores públicos, que é a lista VIP do meu WhatsApp e a lista VIP do Telegram. É só entrar lá no link da minha biografia do Instagram. É gratuito e eu vou estar te aguardando. Lá é fornecido material exclusivo para aqueles que realmente e efetivamente querem mudar de vida. Tranquilo? Vem fazer parte desse grupo, seja do WhatsApp e também do Telegram, onde trataremos sobre direito de forma clara, objetiva e habitual. Tranquilo? No mais, vou agradecendo cada vez mais a participação de todos nessa live. Divulguem, curtam, difundam para todos, divulguem para todos. Quarta-feira, às 19 horas, não posso fazer nada, porque já tenho horário agendado nas lives do professor Eduardo Ferreira. Eu conto com vocês, conto também com informações, observações, comentários, dicas de assuntos que os senhores querem que eu venha a tratar. Lá no meu privado pode mandar, que a opinião suas é fundamental. Agradeço a todos. Entrem no link da minha bio, vim fazer parte da minha lista do Telegram e do WhatsApp de forma recorrente sobre direito. Tranquilo? Agradeço a todos, sejam aqueles que estão no meu Instagram, sejam aqueles que estão no meu Facebook, sejam aqueles que estão no meu canal do YouTube. Agradeço a todos vocês. Vamos continuar firme na nossa caminhada rumo à aprovação, rumo à busca dos nossos objetivos, dos nossos sonhos. Tenho certeza, podem contar comigo. Qualquer coisa, é só entrar em contato. Agradeço mais uma vez e não se esqueça, quarta-feira às 19 horas, você já tem um compromisso agendado comigo. Aguardo vocês na próxima quarta, às 19 horas. Foi um enorme prazer. Agradeço mais uma vez. Tenham todos uma ótima noite, ótima tarde, ótimo dia, a depender do horário em que você estiver assistindo. Agradeço e vamos continuar firme, porque temos que ir todos rumo à aprovação. Um grande abraço, fiquem com Deus.